Há momentos na vida em que Deus nos coloca diante de uma escolha que parece impossível. Uma encruzilhada onde obedecer significa perder aquilo que mais amamos. Você já esteve nesse lugar? Amados irmãos e irmãs, dirijo-me a vocês hoje com um coração cheio de reverência diante do mistério da obediência a Deus. Quantas vezes nos deparamos com a palavra do Senhor e sentimos o peso de suas exigências sobre nossa vida? Quantas vezes olhamos para o que Ele nos pede e nossa alma estremece, não pela dúvida de seu amor, mas pela dimensão do sacrifício que se apresenta diante de nós? O grande pregador Charles Spurgeon costumava dizer que a fé verdadeira não é testada nos dias de bonança, mas nas tempestades que ameaçam arrancar de nós tudo aquilo que consideramos precioso. E hoje quero caminhar com vocês por uma jornada que revela o verdadeiro significado de seguir a Cristo, quando o preço parece alto demais para ser pago. Vivemos em dias onde a mensagem do Evangelho tem sido diluída, adoçada, transformada em algo que não exige nada de nós. Pregam-se bênçãos sem cruz, vitórias sem batalhas, coroas sem espinhos. Mas a verdade das Escrituras nos mostra um caminho diferente. Jesus nunca escondeu o custo do discipulado. Ele não atraiu multidões com promessas vazias de uma vida fácil e confortável. Em Lucas capítulo 14, versículo 27, Jesus declara com clareza cristalina: "Quem não carregar sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo." Percebam, meus queridos, ele não disse que seria conveniente, não disse que seria agradável aos nossos olhos naturais. Ele simplesmente estabeleceu a condição. A cruz não é um ornamento que penduramos no pescoço. É um instrumento de morte. E carregar a cruz significa morrer para si mesmo, para os próprios planos, para a própria vontade. Mas o que acontece quando essa morte não é apenas simbólica? O que acontece quando Deus nos pede algo tão concreto, tão real, que sentimos como se o chão estivesse sendo arrancado debaixo de nossos pés? É exatamente nesse ponto que a obediência revela sua verdadeira cor. É ali naquele momento de tensão entre o que queremos e o que Deus ordena que descobrimos se nossa fé é genuína ou apenas uma conveniência religiosa. Spurgeon também nos ensinava que Deus frequentemente nos chama a deixar Ur dos Caldeus antes de nos mostrar Canaã. Ele nos tira do conhecido, do seguro, do familiar e nos lança em águas profundas onde nossos pés não alcançam o fundo. E sabem por quê? Porque é somente quando não temos mais nada a que nos agarrar que aprendemos a nos agarrar verdadeiramente a Ele. Vejam, há uma diferença monumental entre dizer que confiamos em Deus e realmente confiar nele, quando tudo está em jogo. É fácil louvar quando a despensa está cheia, quando a saúde vai bem, quando os filhos estão seguros e o futuro parece brilhante. Mas e quando Deus nos pede justamente aquilo que mais amamos? E quando obedecer significa abrir mão do sonho que alimentamos durante anos? E quando seguir sua voz significa enfrentar a incompreensão daqueles que amamos? A Escritura está repleta de homens e mulheres que enfrentaram esse dilema. Abraão, subindo o Monte Moriá com seu filho amado Isaque. Moisés deixando os palácios do Egito para se tornar um fugitivo no deserto. Esther, arriscando sua vida ao entrar na presença do rei sem ser convocada. Pedro, João e os demais apóstolos, abandonando suas redes de pesca e sua fonte de sustento para seguir um mestre itinerante. Em cada uma dessas histórias, há um fio comum que as entrelaça. A obediência custou tudo. Não foi uma obediência parcial, negociada ou condicionada a circunstâncias favoráveis. Foi uma entrega completa, radical, que desafiava toda a lógica humana. E, no entanto, foi exatamente essa obediência, aparentemente insensata, que trouxe a glória de Deus à terra e transformou o curso da história. Gostaria que vocês se inscrevessem em nosso canal para não perder nenhuma mensagem que o Senhor tem colocado em meu coração para compartilhar com vocês. E também convido vocês a conhecerem nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, que está disponível no link do primeiro comentário fixado. É um material que preparamos com muito carinho para ajudar você a aprofundar seu relacionamento com o Pai Celestial. Mas permitam-me aprofundar essa reflexão, trazendo à luz uma verdade que muitas vezes preferimos evitar. Quando Deus nos chama à obediência radical, Ele não está sendo cruel ou insensível aos nossos sentimentos. Pelo contrário,
Ele está nos convidando a participar de algo muito maior do que nós mesmos, algo eterno que transcende nossas limitadas compreensões terrenas. Recordo-me da história de um homem rico que se aproximou de Jesus, conforme registrado em Marcos capítulo 10. Ele tinha guardado todos os mandamentos desde a sua juventude. Era religioso, correto, admirável aos olhos da sociedade. Mas quando Jesus olhou para ele com amor e lhe disse para vender tudo o que tinha, dar aos pobres e segui-lo, aquele homem se retirou triste, porque possuía muitas propriedades. Prestem atenção neste detalhe crucial que muitos passam despercebidos. Jesus o amava. O texto diz claramente que Jesus, olhando para ele, o amou. Não foi frieza, não foi indiferença, não foi um teste sádico para ver até onde ele aguentaria. Foi amor. Foi o amor de um mestre que via o potencial daquele homem e sabia que, enquanto suas riquezas fossem seu ídolo, ele jamais conheceria a plenitude da vida eterna. Aquele foi o dia em que obedecer a Deus teria custado tudo àquele jovem rico, e ele escolheu não pagar o preço. Preferiu manter suas posses e perder a Cristo. Trocou o eterno pelo temporal, o imperecível pelo corruptível, e as Escrituras nos dizem que ele se retirou triste, não feliz com sua escolha, não satisfeito com suas riquezas, mas profundamente triste, porque algo dentro dele sabia que tinha perdido a oportunidade de sua vida. Quantos de nós estamos hoje na mesma encruzilhada? Quantos de nós ouvimos o chamado de Deus, mas hesitamos porque o preço parece alto demais? Talvez ele esteja pedindo que você abandone um relacionamento que você sabe que não glorifica a ele. Talvez esteja chamando você para uma obra missionária, e isso signifique deixar o conforto e a segurança que construiu durante anos. Talvez ele esteja pedindo que você perdoe alguém que o feriu profundamente, e tudo em você grita que essa pessoa não merece seu perdão. Olhem para o exemplo dos discípulos. Em João capítulo 6, após Jesus ensinar verdades difíceis sobre ser o pão da vida, muitos dos seus seguidores o abandonaram. Eles tinham seguido Jesus pelos milagres, pelas multidões, pela emoção. Mas quando suas palavras começaram a custar algo, quando a mensagem deixou de ser conveniente, eles se retiraram. E Jesus perguntou aos 12, "Vocês também querem ir embora?" A resposta de Pedro é uma das mais profundas declarações de fé em todo o Novo Testamento. Ele disse, "Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna." Percebam a honestidade brutal dessa resposta. Pedro não disse, "Não, Senhor, está tudo fácil e maravilhoso aqui." Ele reconheceu implicitamente que era difícil, que talvez houvesse um custo, mas ele também reconheceu algo muito mais importante. Não havia alternativa. Onde mais eles encontrariam as palavras da vida eterna? Resta a pergunta que precisamos fazer a nós mesmos quando Deus nos chama à obediência custosa. Qual é a alternativa? Viver uma vida de conforto medíocre, mas perder o propósito eterno para o qual fomos criados? Manter aquilo que nos traz segurança temporária, mas perder a presença manifesta do Deus vivo? Preservar nossos planos e ambições pessoais, mas nunca experimentar o milagre de ver Deus operar através de nossa rendição? Em Filipenses capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo nos dá sua perspectiva revolucionária sobre o custo da obediência. Ele diz, "Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo." Que declaração extraordinária! Paulo tinha tudo: posição social, educação primorosa, prestígio religioso, cidadania romana. E ele chamou tudo isso de esterco, comparado ao valor de conhecer a Cristo. Esta não foi uma decisão emocional tomada no calor do momento. Foi uma avaliação cuidadosa, matemática quase, do verdadeiro valor das coisas. Paulo pesou na balança tudo o que o mundo oferecia contra o privilégio de conhecer a Cristo e descobriu que não havia comparação. O que parecia ser perder tudo era, na verdade, ganhar o único tesouro que realmente importa. Agora, deixem-me compartilhar com vocês uma verdade que transformará completamente a maneira como enxergamos o custo da obediência. Quando Deus nos pede algo, Ele nunca está tirando de nós. Ele está nos libertando. Aquilo que pensamos ser um tesouro, muitas vezes é apenas uma prisão disfarçada. E Deus, em sua misericórdia infinita,
está tentando abrir as portas da cela que nós mesmos construímos ao redor de nossos corações. Pensem em Abraão novamente, mas desta vez, sob uma perspectiva diferente. Quando Deus lhe pediu Isaque, não estava tentando roubar sua alegria. Estava testando onde residia verdadeiramente o coração de Abraão. Isaque era uma bênção maravilhosa, mas se tornasse um ídolo seria uma maldição. Deus precisava saber, e Abraão precisava descobrir se ele amava o doador mais do que a dádiva. E o que aconteceu naquele monte? No momento exato em que Abraão ergueu a faca, pronto para obedecer completamente, Deus proveu um cordeiro. Gênesis capítulo 22, versículo 14, nos diz que Abraão chamou aquele lugar de "O Senhor proverá". Mas a provisão de Deus só veio depois da disposição de Abraão em obedecer. A bênção estava do outro lado da obediência radical. Vejam, meus amados, Deus nunca pede sacrifício por prazer sádico. Ele pede porque conhece o futuro que não podemos ver. Ele sabe que aquilo que hoje nos parece essencial pode ser exatamente o que está impedindo que recebamos algo infinitamente maior. Nossas mãos precisam estar vazias para que Ele possa enchê-las com suas melhores dádivas. Lembro-me da história de Moisés diante da sarça ardente, registrada em Êxodo capítulo 3. Deus lhe disse para tirar as sandálias, porque o lugar onde estava era a Terra Santa. As sandálias representavam a caminhada de Moisés até ali, suas próprias conquistas, seu próprio caminho. Mas para entrar na presença de Deus e receber seu chamado, ele precisava tirar aquilo que o havia trazido até ali. Precisava reconhecer que dali em diante não andaria por seus próprios meios, mas seria conduzido pelo Senhor. Há momentos em que Deus nos pede para tirar nossas sandálias, para deixar de lado nossos métodos, nossa sabedoria, nossos recursos e confiar unicamente nele. E isso assusta, não é mesmo? Porque nossas sandálias nos dão a ilusão de controle. Sentimos que podemos andar para onde quisermos, no ritmo que escolhermos. Mas Deus sabe que para a jornada que Ele tem preparada, nossas sandálias não serão suficientes. Precisamos de seus pés guiando cada passo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, Paulo compartilha uma experiência profundamente pessoal. Ele tinha um espinho na carne, algo que o atormentava, e clamou 3 vezes ao Senhor para que o removesse. A resposta de Deus foi surpreendente. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo conclui dizendo: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Que reviravolta extraordinária! Paulo pediu para que Deus tirasse sua dificuldade, mas Deus disse não. E, no entanto, Paulo aprendeu a se gloriar exatamente naquilo que antes via como uma maldição. Por quê? Porque descobriu que sua fraqueza era o espaço onde o poder de Deus se manifestava mais claramente. Seu espinho, que parecia um obstáculo, tornou-se um portal para experimentar a graça divina de maneira mais profunda. Quantas vezes oramos para que Deus remova nossas dificuldades quando, na verdade, Ele está usando essas mesmas dificuldades para nos moldar à imagem de Cristo? Quantas vezes resistimos ao processo doloroso da poda, sem perceber que é exatamente essa poda que nos capacitará a dar muito fruto? Jesus mesmo disse em João capítulo 15, versículo 2, todo ramo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. O agricultor que poda não odeia a planta. Ele a ama e quer vê-la florescer em todo o seu potencial. Mas a poda dói. Os ramos cortados poderiam argumentar que estavam perfeitamente bem onde estavam. Mas o agricultor sabe que aqueles ramos estão consumindo energia que poderia estar produzindo fruto abundante. Ele poda não para destruir, mas para multiplicar. E assim é Deus conosco. Quando Ele nos pede algo que parece custoso, quando nos chama a deixar algo para trás, quando permite que passemos por provações que nos fazem questionar tudo, Ele está podando, está removendo aquilo que impede nosso crescimento, está preparando-nos para uma colheita que ainda não podemos imaginar. Mas há ainda outro aspecto fundamental que precisamos compreender sobre o dia em que obedecer a Deus custa tudo. Esse dia não acontece apenas uma vez na vida. É uma escolha diária, um morrer constante para si mesmo. Jesus foi claro em Lucas, capítulo 9, versículo 23, quando disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Cada dia, meus queridos.
Não é uma decisão única e dramática, embora essas também existam. É uma série de pequenas mortes diárias que nos transformam gradualmente. Vejam, a vida cristã autêntica não é um evento, é um processo. Não é uma montanha que escalamos uma vez e plantamos nossa bandeira no topo para sempre. É uma caminhada constante, às vezes subindo, às vezes descendo, mas sempre avançando. E em cada curva desse caminho, Deus nos apresenta novas oportunidades de escolher entre nossa vontade e a dele. Pode ser na forma como reagimos quando alguém nos ofende. Nossa natureza grita por vingança, por justiça segundo nossos padrões, por colocar aquela pessoa em seu lugar. Mas o Espírito Santo sussurra mansamente: perdoe, abençoe, ore por quem o persegue. E ali, naquele momento aparentemente pequeno, obedecer a Deus custa tudo. Custa nosso orgulho, nossa necessidade de estar certo, nossa sede de retribuição. Pode ser na maneira como administramos nossos recursos. O dízimo e a oferta não são apenas números em um envelope, são declarações de fé. São formas de dizer: Deus, eu confio que Tu és meu provedor, não meu salário. Tu és minha segurança, não minha conta bancária. Em Malaquias capítulo 3, versículo 10, Deus nos desafia: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus está tão confiante em sua capacidade de prover que nos convida a testá-lo. Mas quantos de nós evitamos esse teste porque no fundo não confiamos totalmente? Preferimos manter o controle de nossas finanças a entregá-las nas mãos daquele que alimenta os pássaros do céu e veste os lírios do campo com glória maior que a de Salomão. Pode ser também em nossos relacionamentos familiares. Quantos lares estão destroçados porque maridos e esposas, pais e filhos, irmãos e irmãs, insistem em ter razão em vez de buscar a paz? Efésios capítulo 4, versículo 32 nos instrui: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Obedecer a esse mandamento pode custar tudo. Nosso ego, nossa versão dos fatos, nossa necessidade de que o outro admita primeiro que estava errado. E quando falamos de testemunho no ambiente de trabalho, na vizinhança, nas redes sociais, vivemos numa época em que é cada vez mais difícil manter-se fiel aos princípios cristãos sem ser ridicularizado, cancelado ou marginalizado. A pressão para nos conformarmos aos padrões do mundo é imensa. Mas Romanos capítulo 12, versículo 2 nos adverte: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformar custa. Custa amizades, custa oportunidades profissionais, custa a aprovação daqueles que gostaríamos de impressionar. Mas ganhar o mundo inteiro e perder a alma não é um bom negócio. Jesus mesmo fez essa pergunta retórica devastadora em Mateus capítulo 16, versículo 26. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A verdade incômoda é que muitos de nós estamos tentando servir a dois senhores. Queremos Jesus, mas também queremos a aprovação do mundo. Desejamos as bênçãos de Deus, mas não queremos abrir mão de nossos pecados favoritos. Ansiamos pelo poder do Espírito Santo, mas resistimos à sua santificação. E assim, vivemos uma vida cristã morna, sem convicção, sem poder, sem fruto genuíno. Mas Deus não se satisfaz com meio coração. Ele não quer uma parte de nós, enquanto mantemos o resto guardado para nossos próprios interesses. Ele quer tudo, e tem todo o direito de querer, porque nos comprou por um preço altíssimo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 nos lembra: vocês não são de si mesmos, foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao fim desta mensagem, mas não ao fim da jornada. O dia em que obedecer a Deus custa tudo pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana. Mas quando esse dia chegar, e ele certamente chegará, que você esteja preparado para dizer como Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Que você tenha a coragem de Abraão,
a fé de Paulo, a determinação de Pedro. Porque do outro lado da obediência radical está uma vida de intimidade com Deus, que o mundo não pode oferecer e as circunstâncias não podem roubar. Agradeço profundamente a cada um de vocês por terem dedicado este tempo para ouvir esta mensagem. Sei que suas vidas são ocupadas, que há milhares de coisas competindo por sua atenção, mas vocês escolheram estar aqui, e isso honra meu coração. Se esta palavra tocou você de alguma forma, peço que se inscreva em nosso canal, deixe seu like e comente abaixo, compartilhando como Deus tem falado com você. E não se esqueça de buscar nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, no link fixado nos comentários. Continue conosco nos próximos vídeos que aparecerão em sua tela. Que o Senhor abençoe sua vida ricamente. Amém!